Bom dia, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, mais um domingo, mais uma semana que nós vencemos, louvado seja o nome do Senhor. Já estava com saudade dos irmãos, amém, queridos? Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PCM. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu nos dias do dia 1º ao dia 5, conforme está aparecendo aí na sua tela, amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho de tudo que Deus nos ensinou nessa semana aí, que está encerrando hoje, digamos assim. Amém, amados? E, queridos, no nosso resumo da semana passada, como os irmãos acompanharam, né? Nós falamos sobre a Páscoa, até porque na semana retrasada, todas as nossas meditações foram no livro de Êxodo. Amém, queridos? Que fala sobre a primeira Páscoa. E como no domingo passado foi domingo de Páscoa, então, queridos, tudo combinou. Amém? E como os irmãos têm acompanhado aí, né, queridos, essa semana que passou, nós retornamos aí as nossas meditações ao livro de Mateus, depois de meditarmos um pouquinho no livro de Êxodo, né? Estamos retornando aí, vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos do dia 1º ao dia 5 de abril, de muitas lições aí maravilhosas que Deus com certeza nos ensinou. Amém, queridos? Vamos relembrar, mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta. Começando a semana, queridos, e na verdade começando também o mês, né? Na segunda-feira, dia 1º de abril, nós voltamos às nossas meditações ao livro de Mateus, na meditação que foi intitulada, que teve o seguinte título, vai aparecer aí na sua tela: Coração endurecido, olhos e ouvidos espirituais fechados. E nós utilizamos o texto que está em Mateus capítulo 12, os versos de 38 a 41, que diz o seguinte, vai aparecer aí também, diz assim, ó: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém, queridos? E essa meditação foi intitulada de Coração endurecido, olhos e ouvidos espirituais fechados, como a gente já falou para os amados. Amém? Alguns escribas e fariseus, queridos, pediram a Jesus que lhes mostrasse algum sinal da parte dele que comprovasse que ele era, de fato, digamos assim, o Messias, como se não bastasse, queridos, tudo que aqueles homens já haviam presenciado, tantos milagres, tantos sinais e prodígios que Jesus já havia realizado bem diante dos olhos daqueles homens, só que, pelo que parece, para eles ainda não foi o bastante. Jesus, então, queridos, afirmou para aqueles homens que nenhum sinal seria dado àquela geração má e adúltera, palavras de Jesus, tá? Além do sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim como o Filho do Homem esteve 3 dias, ou estaria, né? 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na verdade, amados, Jesus estava falando de si mesmo e do que lhe aconteceria em breve. E Jesus, queridos, chegou a declarar para aqueles homens que diante deles estava alguém bem maior, muito maior e mais importante do que o profeta Jonas. Mas aqueles homens, queridos, além de não conseguirem enxergar isso, eles não eram capazes de entender o que Jesus estava falando. Sabe por quê, queridos? Porque estavam, queridos, com os corações endurecidos e, consequentemente, com os seus olhos e ouvidos espirituais fechados. E presta atenção, é exatamente assim que acontece ainda hoje comigo e com você. Quando endurecemos o nosso coração diante de Deus e da sua palavra, queridos, nossos olhos e ouvidos espirituais, eles permanecem fechados. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, no dia 1º de abril. E na terça-feira, queridos, no dia 2 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: Fé é crer para ver, e não ver para crer. O texto utilizado está em Mateus, capítulo 12, verso 38, que nos diz assim, vai aparecer aí na sua tela também: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte
algum sinal. Queridos, ainda falando sobre aqueles homens, aqueles escribas e fariseus, né, que pediram a Jesus que mostrasse algum sinal da parte dele, como nos diz o texto, aqueles homens, amados, eles queriam que Jesus mostrasse para eles queriam ver. Essa, queridos, era a condição imposta por aqueles homens para crerem. Ou seja, era como se eles estivessem dizendo mais ou menos o seguinte, que se vissem, creriam, ou só creriam se vissem. E, amados, a fé não funciona assim. Fé não é ver, melhor dizendo, é isso aí, fé não é ver para crer. Fé é exatamente o contrário. Fé é crer para ver. Consegue entender? E quantas vezes, amados, quantas vezes nós agimos exatamente da mesma forma que aqueles homens. Nós queremos ver para crer. Esquecemos do que Paulo afirmou quando ele escreveu aos Coríntios e aos Romanos. Veja só, veja o que Paulo diz. Ele diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. E também diz assim, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Isso está em Romanos 8, 24. E para fechar, queridos, vou botar um outro texto na tua tela aí, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos, não esqueça, fé é crer para ver e não ver para crer. Amém, queridos? Queridos, nós entendemos que essa é uma excelente oportunidade para nós fazermos uma autoanálise sobre como está a nossa fé. Porque será que nós também não estamos igual àqueles homens, queridos? Será que nós também não estamos precisando ver para crer? Amém, amados? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 2 de abril. Passemos, queridos, para quarta-feira, dia 3 de abril, e o texto utilizado nesta meditação está em Mateus 12, 41, que nos diz assim, vai aparecer na sua tela aí também. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E essa meditação, queridos, recebeu o seguinte título, a importância do arrependimento. Jesus afirmou para aqueles homens que ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão aquela geração, porque se arrependeram diante da pregação do profeta Jonas. Queridos, Jesus estava dizendo o seguinte, aquele povo de Nínive se arrependeu ouvindo a palavra, a pregação através do profeta Jonas, ao passo que aqueles homens, aqueles escribas e fariseus, mesmo ouvindo a mensagem da boca do próprio Jesus, que é muito maior e muito mais importante do que o profeta Jonas, né? Nem assim esses homens se arrependeram. E o arrependimento, queridos, ele tem um valor muito grande diante de Deus. Ele é a única maneira, a única forma de transformar a nossa condição de condenado em perdoado. Você consegue entender? Lembra do que aconteceu com o rei Davi? O rei Davi que ele possuiu ali uma mulher que era esposa de um homem chamado Urias, e depois que aquela mulher engravidou, ele armou ali traçou ali um plano para que aquele homem fosse morto no campo de batalha. Ele era um soldado que estava na guerra, e foi exatamente assim que aconteceu. Aquele homem foi morto. E, queridos, o que é mais complicado da gente entender é que Deus perdoou a Davi. Davi sempre foi chamado de homem segundo o coração de Deus e continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de ter cometido esses dois delitos, esses dois pecados, digamos assim. E a gente pensa, mas como é que Deus pode perdoar um homem que cometeu uma coisa tão grave? Sabe por quê, queridos? Porque Davi se arrependeu verdadeiramente. Agora, não esqueçam, queridos, porque Davi, ele pagou o preço, ele sofreu as consequências dos atos dele, tá bom? Porque é assim que funciona, Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado muitas vezes nós temos que pagar, tá bom, queridos? É assim que funciona. Amados, o arrependimento é imprescindível para todo aquele que deseja, que almeja estabelecer um relacionamento com Deus. Sem arrependimento não há relacionamento com Deus. Percebe, querido, a importância do arrependimento? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 3 de abril.
E na quinta-feira, amados, dia 4 de abril, nós não tivemos um probleminha e não tivemos condições de enviar a nossa meditação matinal. Então vamos pular para sexta-feira, dia 5 de abril, na nossa meditação que nós utilizamos aí nesse dia, nessa meditação, o texto que está em Mateus 12, verso 41, que diz assim: E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos, Jesus disse àqueles homens que diante deles estava alguém que era maior do que o profeta Jonas. Mas, como também já falamos em meditações anteriores, aqueles homens estavam com seus corações endurecidos, o que os impediu de entenderem o que Jesus falava e nem de perceber quem é que estava falando com eles, quem de fato era Jesus. Queridos, eu vejo aqui Jesus tentando de todas as maneiras fazer algo que ele continua tentando fazer até hoje. Sabe o que, queridos? Se revelar a nós. Há um desejo no coração de Deus que nós o conheçamos, né? Que na verdade que nós o conheçamos na sua totalidade, que nós conheçamos o Deus Pai, que nós conheçamos o Deus Filho Jesus e que nós conheçamos também o Espírito Santo, amém, queridos? Ou seja, que nós conheçamos Deus assim na sua plenitude, amém, amados? Queridos, quando nós lemos passagens como essa, é que nós entendemos o que a Bíblia diz quando ela afirma que as coisas espirituais só podem ser discernidas, compreendidas espiritualmente. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Por isso que essa meditação recebeu o seguinte título: Só os espirituais entendem as coisas espirituais. Porque aqui, queridos, você vai ver que Jesus ele foi bem explícito com aqueles homens, mas nem assim eles entenderam. Porque, como diz o título da meditação, só os espirituais entendem as coisas espirituais, queridos. E foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 5 de abril, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Hoje nós relembramos um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou, dos dias 1º ao dia 5 de abril. Amém, queridos? Queridos, o nosso desejo é que Deus tenha edificado e abençoado a sua vida através dessas meditações, porque esse é o propósito principal desse ministério: edificar e abençoar a sua vida através da meditação na Palavra de Deus. Amém, queridos? Estamos terminando, mas antes de terminar, eu queria orar com você. Se você puder dar uma paradinha, se você puder e quiser dar uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Vamos orar, queridos? Vou pedir a nossa produção para soltar aí aquele fundo musical, gostoso. Amém? Isso aí. Vamos orar, queridos? Paizinho, muito obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma semana vencida. Louvado seja o teu nome, obrigado por cada dia de meditação que o Senhor nos permitiu. Até mesmo te agradecemos até também pela quinta-feira, onde não tivemos condições de enviar a nossa meditação. O Senhor sabe de todas as coisas, a tua palavra diz que tudo acontece de acordo com a tua permissão. Obrigado, Paizinho. Te louvamos pela vida de cada um desses teus filhos que meditaram conosco durante toda essa semana. Te louvamos pela vida desses teus filhos que estão agora assistindo esse resumo. Senhor, eu não sei o que esse teu filho, essa tua filha precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma das necessidades. Por isso, em nome de Jesus, concede a tua bênção, concede a tua vitória, a mudança do quadro, a reversão da situação, a solução do problema, a cura da enfermidade. Senhor Deus, que a porta de emprego se abra, enfim, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos de acordo com as necessidades deles e de acordo com os teus planos, com os teus projetos, com os teus propósitos. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigado pela semana que passou e que o Senhor esteja conosco também nessa semana que se inicia, nos concedendo a tua bênção e nos concedendo a tua vitória diante de cada luta, de cada batalha, de cada desafio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que o seu domingo seja maravilhoso e que a semana que está se aproximando aí seja uma semana assim espetacular, sensacional. Permitindo o nosso Deus, semana que vem a gente continua meditando aí na palavra, E amanhã, de manhã cedinho, está chegando aí uma meditação aí fresquinha no seu celular para você, para nós meditarmos juntos. Amém, amados? E permitindo o nosso Deus, domingo que vem, nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E como nós sempre falamos, queridos, não deixe de compartilhar as nossas mensagens
nossos podcasts, nossos vídeos, acesse as nossas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom, meus amados? Um beijo no coração de cada um dos amados, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém?